Paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Eu quero de antemão já pedir para você assim, não desliga. Hoje nós estamos com um conteúdo aqui muito interessante. Eu não sei quantos minutos vai dar esse vídeo aqui, afinal de contas eu também nunca sei mesmo de quantos minutos vai ficar cada vídeo. E às vezes até fica muito longo, mas não avança, irmão, segura aí um pouquinho. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o teu like já de antemão para apoiar, para fortalecer o conteúdo do canal. Se você já está assistindo aqui e não é o primeiro vídeo, você compactua com as ideias que eu expresso aqui nos meus vídeos, ajuda a fortalecer, meu irmão, divulgando, compartilhando e mostrando para outras pessoas o que a gente tem trabalhado aqui nesse canal. O conteúdo de hoje, irmão, eu quero levantar alguns pontos aqui que eu acho que vai ajudar no que diz respeito à edificação da fé. É muito sério esse assunto. Nós estamos vivendo um ano muito diferenciado. O ano de 2020 tem sido um ano bastante complicado, indecifrável, um ano atípico, como alguns têm falado, um ano anormal, um ano perturbador, um ano chocante. E a impressão que nós temos com esse 2020, que nós estamos até aqui, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e guardado nós da morte, tem livrado nós da morte. Os que partiram na fé e na esperança do Senhor, estão dormindo o sono da esperança dos justos. A gente lamenta muito triste. Eu mesmo recebi várias notícias de pessoas conhecidas, chorei junto com algumas pessoas, mas estamos aqui, irmão. Aos que estão de pé, são o remanescente de algum plano diferente que Deus tem. Se você está aqui é porque Deus ama a tua alma. Se você está aqui é porque Deus tem um plano na tua vida. Se você está aqui é porque a tua história ainda não acabou. Se você está aqui, Deus está escrevendo alguma coisa a teu respeito. E diferente do que em muitos dos meus vídeos eu geralmente expresso com relação, eu sigo pela contramão de alguns dogmas da própria instituição, da Congregação Cristã no Brasil. Mas não, irmão, eu não saí e nem estou saindo da igreja. Isso é tolice. Sair da igreja. Sair para ir para onde? Para pular por uma outra denominação. O sistema denominacional, ele é um sistema que tem suas complicações, mas ele, de certa forma, é um mal necessário. É o mal do nosso tempo, na época dos apóstolos, dos discípulos, na partida do Senhor, depois da crucificação, quando o Senhor ascendeu ao céu e deu todas as instruções, não havia denominações. Mas os tempos mudaram, irmão. Se a gente for levantar historicamente, por que estamos do jeito que estamos, é perturbador, é assunto para a gente levantar de forma acadêmica. Desde a Revolução Industrial, o mundo nunca mais foi o mesmo. Para cada era, para cada década, para cada século, tem um ciclo e levanta-se uma nova geração, uma nova era. Estamos vivendo um período nesse pós-pandemia, eu digo não porque a pandemia acabou, não acabou, ainda já tem gente falando sobre uma nova onda de infectados, mas a gente não vai falar sobre a pandemia aqui. O que eu quero dizer é que é o pós-lockdown, aquele sofrimento, aquela claustrofobia que estava nos tomando, medo até mesmo de saudar, sem pegar na mão, de longe a gente sentia um receio, porque tudo era muito novo, tudo era muito misterioso, e ainda é. A própria ciência, os estudiosos, a mídia
e as propagações de notícia, elas não se encontram, elas estão desemendadas, elas não estão conectadas. Cada um tem uma vertente de conhecimento passando, fragmentado. Não sabemos aonde está a verdade a respeito desse assunto, e nem de tantos outros que nos vêm através da mídia, como em teor de informação. A verdade sobre tudo isso é que a única verdade que não pode se refutar e que não vai nos levar ao desespero é a palavra. A única verdade que nos manterá vivos e respirando é a palavra. O único balão de oxigênio que não nos faltará é a palavra. O único inalador, o único desfibrilador que o Senhor preparou para nós é a palavra. A palavra é a nossa salvação, meus irmãos. A fé que você tem e que te manteve até aqui é a tua única saída. Alguns estão nesse momento de dúvida, nesse momento de perturbação da ordem, por tanta novidade, por tantos enigmas, por tantas coisas indecifráveis. Aqui mesmo no YouTube estão causando alvoroço. Porque todo mundo agora no YouTube, você pode perceber uma coisa, todo mundo parece entender de tudo e na verdade não entende de nada. Todo mundo tem uma verdade para falar, mas pouco se fala sobre a verdade irrefutável da palavra. Tem gente que pensa que vai conseguir reformar o sistema com a ideia de reforma anti-denominação, anti esta igreja, anti-congregação, anti outra religião. Mas não é esse o caminho. Sabe por quê, irmão? Porque uns nasceram para ensinar e outros nasceram para aprender. Uns precisam do outro. Nós somos uma sociedade. O Senhor nos fez assim. Nós temos necessidade de estar conectados um com o outro. Alguns têm mais capacidade de ler, entender e ensinar. Outros precisam ter quem ensine. Tem uma parte da palavra que diz assim, se eu salvo engano, está em 8 de Atos, naquela parte de Felipe e o eunuco da rainha de Sandance. Naquela parte, Felipe se aproxima das carruagens do eunuco e observa que ele está lendo os pergaminhos da Escritura, e o livro que ele lia era Isaías. E observando ali na comunhão do Espírito Santo, pois o próprio Espírito Santo o levou para evangelizar o eunuco, ele observando, esperou o momento dado por Deus para abrir a sua boca e se dirige ao eunuco, dizendo: entendes tu o que lê? E olha a resposta do eunuco: como poderei entender se não há quem explique? Vejamos bem, irmãos, uma breve análise na comunhão dessa passagem, desse fato, nesse evento, nesse acontecimento. Se aproxima um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, a um outro que não sabemos a sua natureza. Sabemos o que ele era, um eunuco. Quem conhece um eunuco sabe qual é a função de um eunuco, qual é a natureza de um eunuco e as peculiaridades de um eunuco. Sabe o que é ser um eunuco, historicamente. E aquele homem era um homem influente, um homem de leitura, porque nem todo mundo naquela época tinha leitura. Pois bem, este homem lia e examinava as Escrituras. O que faz uma pessoa que lê ou examina as Escrituras? Ele está procurando algo, ou ele está curiando. Será que estava só curiando? Será que estava tentando? Será que estava sendo curioso somente? Não, quem pega as Escrituras, ele está à procura de alguma coisa. E o eunuco não foi diferente. Ele examinava e procurava algo.
procurava entender a palavra, procurava entender o mistério. Provavelmente, a palavra de Deus, como é de se esperar, impactante, ela sem fronteiras, ela chegou até a Etiópia e a sua mensagem, os seus escritos, os seus diálogos, as obras e milagres operados através de sacerdotes, profetas ou outros, sempre na história da humanidade, impactou os reinos, impactou os doutores, impactou os sábios. Alguns ignoraram, é fato. Então este homem, tendo acesso à palavra, pois como já foi dito, nem todos tinham acesso naquela época, ele lia Isaías, mas não entendia. E tal como ele não entendia, temos muitos entre nós hoje que lê e não entende. E não é porque não entende a palavra lendo sozinho que o Espírito Santo não está nessa pessoa, que Deus não vai salvar essa pessoa, que não há caminho para ele. Ora, como vai entender a palavra se não houver quem ensine, ou seja, quem pregue, quem interprete? É necessário. Alguns estão aqui com seus canais no YouTube dizendo que não é mais, nós estamos vivendo uma nova era, que as coisas vão mudar. Vão mudar mesmo, muitas coisas vão acontecer, já aconteceram e vão acontecer. Mas fique cada um onde está. Irmão, não saia da congregação para outro caminho. Não saia da igreja, não saia do lugar que você, desde pequeno, mesmo depois de velho, alcançou os sinais que Deus já te deu. Viu e ouviu obras. Ou mesmo que as pessoas te coloquem contra a parede dizendo: você já ouviu falar que o cego enxergou, que o morto levantou e que o coxo andou, mas na tua família já aconteceu isso? Todas essas dúvidas lançadas sobre os teus ombros, elas vêm do adversário, porque primeiramente nós não devemos servir a Deus pelos milagres e favores que Ele nos proporciona, com um único fim, a fim de tocar em nosso coração para converter as nossas almas para a salvação da mesma. E não o contrário. O Senhor não faz milagre para que a nossa vida não termine e para que nós sejamos uma estrela na face dessa terra. O legado dos milagres e o motivo dos milagres é só um: que o homem se aproxime de Deus. Ora, o Senhor jazia em algum lugar, numa casa, e vendo que tinha muita multidão, trouxeram para ele ali um homem pelo telhado, que era enfermo, que era necessitado de uma obra, e não levantava daquela cama por alguma deficiência, de enfermidade, de nascença, não importa. E o Senhor, vendo que todos observavam e todos estavam em grande expectação, disse para ele: homem, a ti te digo, perdoados estão os teus pecados. Houve um grande alvoroço no meio do povo. Fariseus, saduceus, escribas, entre outros, judeus espalhados de diversas localidades. Observaram atônitos e de repente, ora, ele não vai fazer milagre, ele não fez milagre, só vai dizer isso: perdoados estão os teus pecados. Se é mesmo filho de Deus, se é mesmo um profeta, como ouvimos dizer, por que disse somente perdoados estão os teus pecados? Não faz sentido. Esse homem precisa levantar dessa cama, ele não tem poder de fazer isso. Sabendo Deus, sabendo Jesus, Filho de Deus, o próprio ungido, o unigênito, o primogênito, o
nosso Salvador, sabendo ele o que arrazoavam em seus corações, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, homem, a ti te digo, levanta dessa cama e anda. Na hora que aquele enfermo levantou. Aleluia. Então, meus irmãos, vejamos bem, a obra de Deus, através dos profetas, sacerdotes e principalmente através de Jesus Cristo, é o perdão, é a salvação das nossas almas. Porque se Deus não nos perdoar, não teremos salvação. Então o perdão é o maior dom, é o maior milagre que um homem pode experimentar. O perdão, no perdão de Deus, estão incutidos todos os milagres. A maior obra de Deus, que Deus pode dar como sinal para o homem da sua bondade e misericórdia, é o seu perdão. O perdão de Deus não tem preço. O perdão de Deus vale mais do que ressurreição de mortos, vale mais do que curar coxos e mãos mirradas, curar cegos e surdos e mandar embora espíritos imundos e endemoniados. O perdão de Deus é maior que tudo isso. Mas quando é que nós olhamos para o perdão de Deus? Quando foi a última vez que nós olhamos para o perdão que Deus nos entregou, que nós sentimos quando nós confessamos a nossa fé, batizando em nome do Senhor, a fim de que alcançássemos uma nova vida em Cristo? Quando foi a última vez que nós demos tanto valor ao perdão de Deus como se tivéssemos alcançado o milagre? Bem pelo contrário, quando nós ouvimos o milagre de que o morto levantou, o cego enxergou, o surdo ouviu, o coxo andou, alguns ficam enciumados, alguns ficam conturbados, falando: comigo não aconteceu. Tem enfermos da minha família que até hoje eu orei e não teve milagre. E não é isso. O milagre de Deus, o maior milagre do Senhor, o maior favor de Deus para com nossas almas é o perdão, e você já recebeu. Então, se você recebeu o perdão de Deus e se sente perdoado por Deus, saiba de uma coisa: o Senhor já te levantou, ó morto, no pecado. O Senhor já curou as tuas feridas, o Senhor já tirou a tua chaga, o Senhor já mandou embora os espíritos imundos, o Senhor já curou a tua perna coxa, o Senhor já tirou de ti a tua surdez e também te fez uma pessoa falante. Você não é mais mudo, porque todas essas coisas nós éramos no passado, antes do perdão de Deus, antes dessa esperança alcançada no perdão que o Senhor nos concedeu. Olha, meus irmãos, eu termino dizendo um alerta para vocês, viu? Tem muita gente aqui que está fazendo um trabalho, mas está confuso e diz que você deve procurar sair do sistema corrompido. O sistema denominacional está corrompido. Você deve sair daí urgente. Mas sair para onde? Para se tornar um emirtão. Emirtão, sabe o que quer dizer? Um solitário, um peregrino solitário, um lobo solitário. Ô irmão, para alguns é até possível que seja assim, como João Batista, que vivia nos desertos, mas para outros precisam estar juntos, pois precisa se cumprir em nós aquela parte onde diz, em Coríntios ou Romanos, não recordo direito, mas é a palavra de Deus dizendo assim, que a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça da igreja e Deus a cabeça de Cristo. Ora, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a boca? Ou se todo o corpo fosse orelha, onde estaria o nariz? Mas cada um de nós é a representação da formação de um corpo perfeito. Se alguns se deslocarem desse corpo, esse corpo fica coxo, fica aleijado, fica deficiente.
Não dá para ser assim. Outros, é verdade, temos algumas pessoas que vão viver como João Batista, outros vão viver como Elias, por causa do chamado de cada um. Mas não dá para esse João Batista do nosso tempo, ou o Elias do nosso tempo, figurativamente falando, querer que todo mundo seja como ele, porque senão vamos todos contra a palavra, vivendo em nossas cavernas, isolados, ilhados e longe da conexão que o Senhor quer que nós tenhamos, no convívio social e espiritual, no amor fraternal. É possível praticar amor fraternal estando longe um do outro? Sim, porque temos que praticá-lo em todo lugar, em todo instante, mas devemos viver a experiência de nos suportar um ao outro, de ensinar um ao outro, de aprender um com o outro, de ouvir um ao outro. E essa é a minha mensagem aqui, irmão. Toma cuidado com a internet, toma cuidado com o que você ouve de instrução, pregação e orientação das pessoas que também, de certa forma, por causa desse ano atípico de 2020, esse ano enigmático e misterioso que estamos vivendo, é um ano de grande confusão. Mas somente para o homem, o Senhor está com o controle da obra, está na mão de Deus. Os líderes se corromperam. Irmão, sobre corrupção, sobre falha humana, sobre excesso, sempre houve no sistema denominacional. E isso não é um problema que está só na congregação. Para todo lugar que você for procurar servir a Deus, vai ter alguma coisa que vai te decepcionar. Mas uma forma de você não se decepcionar com o sistema é estar dentro do sistema, vacinado pela vacina de entender que você deve seguir somente a Jesus Cristo. É a minha mensagem, espero que eu tenha ajudado. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.